Ou seja, ainda temos praticamente 800 mil pessoas sem coleta de esgoto no estado do Rio Grande do Sul. No município de Casca, o saneamento básico, como dito antes, não tem coleta e nem tratamento. A maioria das casas tem os seus sistemas individuais compostos por fossas sépticas ou sumidouros. E tem outras parcelas de residências que estão à beira do arroio que corta o município e fazem o despejo dessas águas residuais diretamente nesse corpo hídrico, o que vem acarretando problemas para a saúde humana e para o meio ambiente. A gente pode observar na imagem ao lado que as casas à beira desse corpo hídrico, então, tem o deságue diretamente no arroio. Isso é totalmente errado e proibido. As doenças que estão relacionadas com a falta de saneamento básico, elas são geradas muito por causa das grandes poluições das águas que são referentes aos esgotos que não são tratados. No ano de 2017, então, o Sistema Único de Saúde, o SUS, ele calculou que os custos de internação em hospitalares que foram ocasionadas por falta de saneamento básico ou de acesso à água potável foram de 100 milhões, aproximadamente de 100 milhões. Isso é um custo anual muito alto que, se investissem no saneamento básico, poderiam ter reduzir esse custo com internações. E, além disso, essas internações, o paciente ele acaba ficando de 3 a 4 dias em repouso e acaba não produzindo para sua empresa ou para o seu patrão, que consequentemente tem perdas econômicas com isso, né? Além do funcionário, o patrão também acaba diminuindo a sua produção. Comparativo, então, da quantidade de internações de veiculação hídrica no Brasil entre 2010 e 2017, a gente vê que no ano de 2010 foram praticamente 600 mil internações, enquanto em 2017 caiu para metade desse valor. É uma redução significativa, porém pode se reduzir muito mais. O saneamento básico em relação à economia. No momento que se investe em obras de saneamento, então, vão se gerar empregos e aumentar a renda econômica. E através da universalização do saneamento básico, que em um período de 20 anos, espera-se ganhos econômicos e sociais que podem alcançar a casa de aproximadamente de 540 bilhões. Porém, até que não seja feita essa universalização, ainda vai ocorrer perdas, né? Como é o caso das perdas turísticas, principalmente em regiões do norte e nordeste, que são as áreas mais afetadas, onde chegam-se a 9 bilhões e meio no ano 2015, ou seja, com a falta desse item básico de infraestrutura, perdeu-se bilhões em consumos turísticos e, consequentemente, em impostos. A metodologia aplicada a esse trabalho, então, ela foi baseada no que von Sperling estima para países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Ele aplica 10 itens necessários, porém, a gente tem que observar, como o Brasil é um país em desenvolvimento, que os 4 itens mais importantes, custo de operação, custo de implantação, sustentabilidade e simplicidade, são os itens que cruzam a linha do crítico. Então, são esses itens que a gente levou em conta para a concepção desse trabalho. A gente entra na norma brasileira 12209, de 2011, na qual é intitulada de elaboração de projetos hidráulicos sanitários, de tratamento de esgotos sanitários, que ela estabelece 4 fases de tratamento, sendo elas o tratamento preliminar, né, que é a remoção dos sólidos grosseiros, que ocorre logo após o deságue dentro do sistema individual, das fossas sépticas. O tratamento primário, que é o que vai ocorrer no nosso leito de secagem, que vai ser a sedimentação dos sólidos e a remoção de pequena parcela de matéria orgânica. O tratamento secundário, então, que vai ocorrer na nossa lagoa de aeração, que é por meio biológico, então vai ser injetado ar através de um aerador nesse fluente que vai estar dentro da lagoa, e esse oxigênio ele é quem vai fazer a deterioração da matéria orgânica. E ainda tem o tratamento terciário, porém ele não é usual no Brasil. A gente tem um fluxograma de tratamento aplicado a esse trabalho,
que ele inicia na geração do lodo nas residências, que é passado para as fossas sépticas, e então das fossas sépticas ele é coletado através de um caminhão limpa-fossa. Esse caminhão vai fazer o transporte até a estação de tratamento, e então descartar esse lodo nos leitos de secagem. Com os leitos de secagem, então, vão sedimentar os sólidos, restando o efluente líquido e parte da matéria orgânica. Esse efluente líquido e a matéria orgânica é enviado à lagoa de aeração para que ocorra o tratamento secundário, e após o tratamento secundário, então, ele é enviado à lagoa de decantação, onde o lodo ainda presente no líquido vai sedimentar e o efluente líquido vai clarificar. Após isso, então, ele vai para a lagoa de polimento, onde vão ser coletadas amostras. Essas amostras vão ser caracterizadas para poder ver se elas estão dentro da legislação vigente, então se elas estão dentro dos padrões para lançamento no corpo hídrico. Caso elas não atinjam o padrão exigido, a opção de implantar uma bomba usadora de cloro para que se chegue nos níveis adequados e assim então poder dar o destino final desse efluente num corpo receptor. Os dados estimados para a concepção desse projeto. A gente estimou então que no município de Casca são gerados 565 metros cúbicos de esgoto por dia. Desses 565 metros cúbicos, a gente coletaria algo em torno de 28 metros cúbicos, ou seja, a gente estaria atendendo praticamente 307 habitantes. Para poder saber quantas residências isso daria, então a gente considerou que cada residência tem 3 moradores, ou seja, é um casal, né, homem, mulher e uma criança. Aí a gente chegou ao cálculo de 103 residências por dia. Dividiu então essas 103 residências em 20 zonas de coleta. Elas foram arbitradas sem levar em conta bairros ou localidades, porque independente se ela seja a zona de coleta 1 ou 20, a cada 20 dias o caminhão vai estar retornando à sua residência para fazer a coleta. No dimensionamento da lagoa aerada de mistura completa, a gente determinou um tempo de detenção em 3 dias, a profundidade da lagoa em 3,5 metros, o volume coletado, então, em 3 dias serão de 84 metros cúbicos, sendo assim, então, a área necessária para a lagoa é de 24 metros quadrados. Adotaram-se as dimensões de 5 metros por 5 metros e calculou-se a eficiência do sistema na remoção da DBO em 83%. A potência requerida para esse sistema, então, ela é de 0,47 CV. Dessa forma, então, a gente adotou o aerador de modelo AR3565, que pode ser observado na figura ao lado, onde ele tem 5 CV de potência, ele tem uma profundidade de operação dentro do que a gente espera, então ele pode operar de 1 a 4 metros, e a zona de mistura dele, a zona de mistura quadrada, é de 5,8 metros por 5,8 metros. Então a gente, com as dimensões adotadas, está dentro do que o aerador pretende. No dimensionamento da lagoa de decantação, então, a gente estipulou o tempo de clarificação em 1 dia, a profundidade de clarificação em 1,5 metros, a zona de lodo em 1,5 metros, então chegou-se a área necessária de 19 metros quadrados, tendo assim um volume total de 57 metros cúbicos, adotando-se as dimensões de 7 metros por 3 metros por 3 metros de profundidade. 3 metros de profundidade porque é necessário somar a zona de lodo e a profundidade de clarificação, né? Então a gente tem 1,5 metros mais 1,5 metros, obtém-se os 3 metros. A zona de lodo, então, ela vai ser preenchida, como a gente pode ver na tabela ao lado, no tempo de 2 anos. Dessa forma, com o preenchimento do lodo até 1,5 metros, a gente precisa que o sistema dê uma pausa, faça-se o recolhimento desse lodo, a limpeza desse lodo, para após voltar ao funcionamento normal. O dimensionamento dos leitos de secagem. O tempo de armazenamento, então, é de 3 dias, que é o mesmo tempo de detenção na lagoa de aeração, né? O volume de armazenamento fica em 84 metros cúbicos e a gente dividiu em 2 leitos de secagem, sendo que cada leito de secagem possuirão 10 células de secagem em cada. O volume de cada célula, então, está em 4,2 metros cúbicos e a área de cada célula
é de 2,10 metros quadrados. As dimensões adotadas foram de 1,5 m por 1,5 m por 2 metros. A gente pode ver o esquema ao lado, né, representando o leito de secagem. As estimativas de custo de implantação e operação para esse projeto. Como não havia o censo 2020 do IBGE, a gente fez uma projeção aritmética para o ano 2020, onde chegou-se a 6.184 habitantes da zona urbana. O custo de implantação por habitante é de R$ 140 e o custo de operação por habitante está estipulado em R$ 14, ou seja, é 10% do custo de implantação. Sendo assim, o custo total estimado para a implantação é na casa de R$ 865.760 e o custo total estimado de operação é de R$ 86.576. Um custo, então, total de implantação mais operação para o primeiro ano ficaria na casa de R$ 952.336. Nas conclusões, então, a gente estima que o alcance de coleta e tratamento seja maior ou igual a 60%. A gente não tem como saber como cada casa possui o seu sistema, né? Se é o mesmo, a gente teve que considerar que todas as residências possuíssem os mesmos sistemas para poder fazer a concepção desse projeto. Então, para saber o real valor de coleta e tratamento, somente com o projeto em execução. Ainda assim, a gente pretende valorizar os imóveis urbanos, aumentar a qualidade de vida dos habitantes e, além disso, ter ganhos ambientais. Reduzir doenças por veiculação hídrica e com a nova MP aprovada recentemente no Congresso, então, a gente tem a capacidade de adaptar esse projeto para uma iniciativa privada, né? Visto que agora estão liberadas concessões públicos-privadas para a área de saneamento. Tem a possibilidade, através de estudos mais aprofundados, para que seja destinado o lodo do leito de secagem a produtores do município, para que se incentive eles a produzirem e diminuir seus custos, né? Além disso, a gente pode dar continuidade em trabalhos futuros e com mestrados ou artigos acadêmicos. Além disso, entra uma questão que eu acabei vendo no noticiário há pouco, que fala em que o Covid-19 tem uma relação muito próxima em grandes metrópoles com a falta de saneamento, que em regiões das cidades grandes, como exemplo de Manaus, que nas áreas onde não existe saneamento básico, o índice de mortalidade ele é muito grande. Então, a gente pode ver que, ao final disso tudo, que o saneamento básico ele é fundamental para a vida humana. Agora eu vou mostrar um PDF com as plantas esquemáticas da estação, onde tem a representação dos leitos e das lagoas. Então aqui a gente pode ver no projeto um corte dos leitos de secagem, né, onde a gente tem um dreno através de brita, o lodo, os sólidos sedimentáveis, o efluente líquido. Ele vai fazer um fluxo ascendente de célula para célula até chegar na última e ser enviada basicamente o efluente líquido em parte da matéria orgânica. Então ele vem até a lagoa de aeração. Da lagoa de aeração ele passa pelo tratamento secundário, através da incorporação de ar a esse sistema. É enviado à lagoa de decantação. E da lagoa de decantação, então, ela fica um tempo de um dia e depois passa para a lagoa de polimento, né? Nessa lagoa de polimento a gente tem uma boia, a qual vai acionar uma bomba de recalque e esta vai enviar até o corpo receptor. Abaixo aqui a gente tem um corte esquemático, onde representa a lagoa de aeração, com o nosso aerador, a lagoa de decantação, a lagoa de polimento, a nossa casa de máquinas, onde estarão ambas a bomba de recalque e a bomba dosadora de cloro, caso necessário, e o destino final do efluente no corpo receptor. Aí eu tenho um vídeo bem curtinho para mostrar um esquema em 3D desse projeto.
Então aqui a gente pode ver a estação de tratamento, né? O caminhão vem e faz os descartes nos leitos de secagem. Esses vão fazer o processo ascendente para sedimentar os sólidos. E após isso, então, enviar o efluente líquido até a lagoa de aeração, onde ocorre a mistura, né, da incorporação do ar no sistema, e isso dissolve a matéria orgânica. Para a lagoa de decantação, para fazer o processo de clarificação e sedimentar o lodo. Então, para a lagoa de polimento, onde ele, caso não atinja os seus níveis adequados, tem a bomba dosadora de cloro, ou então ser enviado diretamente ao corpo receptor em caso de que estes estejam nos níveis permitidos pela norma. E ao final, então, o nosso corpo receptor vai estar recebendo o efluente tratado de forma adequada. Muito obrigado a todos pela atenção. Beleza, Túlio, parabéns pela apresentação. Iniciamos então com a professora Marinês e depois com a professora Jéssica. Obrigada pelo convite, professor Rudimar. Parabéns, Túlio, pela chegar até aqui, em primeiro lugar, né? Pela trajetória, parabéns pela apresentação, parabéns por concluir o TCC. Bom, quanto ao trabalho, foi bem desenvolvido, tem algumas contribuições que eu acho que é importante para você adequar, até para depois para a implementação, enfim. Deixa eu abrir meu arquivo aqui. Depois eu te mando isso para você e para o professor Rudimar, tá? Só deixa eu me achar, porque como eu li semana passada, algumas coisas eu não me lembro de cabeça. Bom, o título, principalmente o tema, né, foi de extrema importância, até pela questão de aprovação que teve ali no Congresso na semana passada, né, retrasada, do marco do zero de saneamento, né. Então, tem mais que até teve alguns trabalhos do TCC1 que eu coloquei na semana passada no Rudimar, ou seja, são temas totalmente cabíveis pelo momento que o país vai entrar, né, para essa questão de serem tratados, tá? Então, falando do seu resumo, tá, ali na questão que você coloca bem no início dos objetivos, né? Você descreve eles, mas o que eu senti falta no seu resumo, geralmente tem que dizer do que trata o trabalho, né? Como, em poucas palavras, como ele foi feito e alguma questão do resultado dele, né? E eu vi que faltou ali, ou seja, ele descreve mais o objetivo em si. Cita a importância, mas ele não diz como que ele foi feito e nem o que ele concluiu no total, tá? Então, acho que era importante só completar, tá? Uhum. Então, quanto ao tema, tranquilo, eu já tinha comentado, é extremamente importante. Deixa eu descer mais aqui. Questões da introdução, deu para entender, tranquilo. Só lá nos teus objetivos, tá? Depois eu posso até comentar lá mais para baixo, tá? O objetivo geral é bem o que você apresentou, estruturou um preliminar de um projeto da estação, né? Fez um pré-dimensionamento, depois fez o esquema do projeto em si, né? Mas eu acho que como objetivos específicos, ali você coloca investigar o esgoto doméstico, né? Isso, no meu entender, ele ficou um pouco pendente, esse objetivo, tá? Lá embaixo, porque até acho que em algum lugar, se eu não estou enganada, você escreve que teve a questão da pandemia, a dificuldade de buscar os dados e tudo mais, que algumas coisas você adotou o método desse autor, né? Mas eu acho que o investigar em si, pelo que eu entendi até pelo seu método depois, era coletar as amostras e fazer a investigação, né? E eu não vi essa parte, então acho que era importante, talvez, ou retirar ele ou reescrever ele de uma forma diferente. Buscar, utilizar como parâmetros os dados tais como investigação, como método para o cálculo, entendeu? Acho que só reescrever ali porque eu não vi esse objetivo atendido, tá? Agora, definir o sistema de tratamento, sim, porque você adotou os critérios da norma, daquele autor do Von, esqueci o nome completo dele, tá? Mas, enfim, você adotou ali, tá? Então, os demais objetivos, quanto a isso, tranquilo. No decorrer ao longo do teu referencial, tá? O que eu alteraria, tá? Tem várias afirmações, tá, Túlio, que você coloca e esquece o que não são suas, né? Dá para entender que elas são informações muito técnicas, tá? Então, elas não são do Túlio, elas não são minhas, não são do professor Rudimar, não são da Jéssica, não são de ninguém, elas são de algum autor específico. Então, ele precisa ser citado.
E alguns eles estão citados, mas eles não têm a data, ou seja, qual foi o ano de publicação, enfim. Então isso tá bem, eu só vou fazer um comentário e depois você altera, eu escrevi vários ali, tá? E eu vi que vários parágrafos você cita ele só no final, o autor, e dá para ver que todo aquele parágrafo são afirmações técnicas, informações que você coletou de algum lugar. Então, não significa porque você colocou o autor no final do parágrafo que todo aquele parágrafo foi escrito por esse autor. Então, só cuida isso, tá? Porque realmente são informações de normas, de leis, né? De decretos, que eles têm que ser citados em algum lugar, tá? Então, depois aí eu coloquei vários pontos ali, depois você só arruma quando eu enviar o arquivo, para nós não perder tempo aqui em tratar isso, tá? Uhum. Do referencial isso, e lá no final, aí quando eu terminei, no decorrer dele, além disso, eu queria que desse uma olhada nas tuas figuras, tá? Tá bem descrito ali, tem algumas informações que você podia montar um quadro, descrever melhor, ou seja, o teu trabalho ficaria mais apresentado. A informação ela é importante, tipo, dados de esgoto, de quantos 1.000 metros cúbicos tinha, informações que você simplesmente podia ter feito um quadro, você e ter colocado como adaptado de, né? Ficava mais legível o teu trabalho, tá? Não que a informação tá coerente, mas acho que só poderia ter mostrado mais a tua informação. E algumas estão ilegíveis mesmo, por exemplo, a tabela 1 lá, tá? Ela não está no padrão do TCC da IMED, né? Então era importante você adequar ali. E ela não seria uma tabela, porque você tem uma fonte dela, né? Então, pelo que eu entendi, ele também seria um quadro. Mas se quiser deixar como tabela, só deixa no padrão, tá? Então tem várias que não estão seguindo o padrão ali. Mesmo a tabela 2 também, ela é uma tabela de uma fonte que você copiou de lá e não readaptou ela, né? Tá? Do texto em si, da informação teórica, os dados se conceituam muito bem, deu os conceitos do que seria o saneamento, do histórico do saneamento, da onde você tirou as informações que você precisava do seu projeto, tá? O que eu senti falta, como você ia fazer um trabalho que você fez, né, projetar, se tivesse lido alguns outros trabalhos científicos, né, ou até projetos mesmo, que tivessem feito isso para te verificar como eles implementaram, como eles trataram isso e o que eles tiveram de resultados, tá? Que erros que também eles tiveram, porque às vezes acontece, qualquer trabalho sempre tem alguma coisa a melhorar. O que eles fizeram de diferente ou poderiam ter feito que isso você podia ter contextualizado no teu trabalho, tá? Então, no teu referencial eu senti um pouquinho de falta disso, porque ele ficou mais só no teórico, ou seja, informações teóricas conceituais, tá? De saneamento, do histórico, nesse tipo de informação, mas nenhum estudo científico que mostre como que eles implementaram, que método que eles usaram, tá? Então, seria só para acrescentar, não que isso interfira muito no teu resultado, mas geralmente é bom para te contextualizar no final, nos teus resultados, na tua análise, na tua conclusão. Bom, quanto ao método ali, então eu vi que você adotou o método desse autor, deixa eu ver o nome que vem, Von Sperling, né? Tá? Então você seguiu ele. Agora, e depois você colocou um fluxograma, mas aí tem coleta e caracterização de amostras. Então, é aquele objetivo lá em cima que eu entendi que ele não foi finalizado, né? Então, talvez, como não deu tempo de fazer, se foi em função da pandemia, ou foi o motivo, tá? Talvez alterar o fluxograma e alterar o objetivo lá, né? Ou então descrever que vocês caracterizaram as amostras que eu vi ali por informações teóricas, né? Então, acho que só reescrever, porque coleta e caracterização significa que foi coletado mesmo, né? Tá? E eu vi que depois você coloca que não teve esse acesso em função do problema que deu, tá? Então, acho que só descrever um pouquinho melhor ali. E aí depois você entra como materiais e métodos do capítulo 5, né? E só que junto já tem o cálculo, o materiais e métodos seria o teu capítulo junto com o fluxograma ali, na verdade, né? Junto com a metodologia em si. Só que daí você já começa e calcula o teu projeto. Então, acho que é só separar, porque você está misturando o método com o teu projeto e, além disso, dentro do teu projeto, tem bastante informação teórica que poderia ter sido colocada no referencial. Você vai fazendo o teu processo de cálculo, né? E, ao mesmo tempo, vai colocando a parte teórica, que ela poderia estar lá em cima. Então, é só separar que acho que fica mais entendível. Porque quando eu estava lendo, eu achava que era ainda referencial. Eu disse, ué, mas está dentro do capítulo de resultados, tá? Não que estivesse errado, né?
Então, e aí cuida que, de novo, tem questões da fundação, informações ali que elas não têm um ano de publicação. Bom, quanto ao cálculo em si, verifiquei, realmente tu seguiu o procedimento, que nem eu falei para o professor Rudimar, eu não sou da área de saneamento, eu lidei muito pouco com isso depois da minha formação, tá? Então, mas deu para ver que você seguiu bem, além da norma, você seguiu o critério desse autor que você colocou na sua metodologia, então tá tranquilo. Colocou os cálculos, só de novo, quando a gente apresenta um trabalho de cálculo, ele tem que imaginar que alguém, mesmo que ele seja leigo, ele possa entender, tá? E ele tá, como é que eu vou dizer? Parece não estar numa sequência que tu consiga entender o que você está fazendo no teu trabalho. E isso acontece, Túlio, principalmente depois de formado agora, você vai entregar para o teu cliente, para alguém que vai te pedir uma memória de cálculo, mesmo que ele seja um leigo, ele precisa entender. Então, tem que cuidar isso, ser o metódico, passo a passo, na sequência, tá? Descrevendo o que está sendo feito. Que ali meio que misturou a parte teórica com o cálculo, então, às vezes, fica meio perdido o trabalho, tá? Então, e por que eu comentei de separar isso no teu teórico, né? O cálculo? Porque aqui você usa fórmulas, e fórmulas deveriam estar lá no referencial com sequenciamento de equações, por exemplo, e elas não estão, elas só aparecem aqui na tua metodologia, né? Desculpa, no teu resultado. Então, é uma questão acadêmica, mas como é um processo de TCC, ele precisaria ser atendido, né? Tá? Bom, a sequência, acho que aí tá tranquilo. Depois sinalizou os pontos, as zonas ali dos dados, né? Eu vi que nem eu falei, você coletou dados por essas zonas, eu entendi, né? Porque senão não teria como ter feito cálculo, né? Depois, do teu resultado era isso, né? Teu cálculo em si. Ali, quando você chega na estimativa de custos, né? Eu entendo que você poderia colocar? Se esses valores, por exemplo, você adotou em função de dólares lá que o autor cita lá em 96, tá? Com certeza, hoje esses valores, eu não sei se eles são ainda iguais ou se são diferentes, tá? Então, seria importante que você buscasse uma referência atualizada para ver se isso ainda bate, ainda pode ser utilizado aquela referência, ou ainda teria outros dados. Ou você também podia ter pego essa questão e ter atualizado com dados de uma tabela de custos agora, de tipo TPC-PO, alguns dados da SINAP. Você não vai encontrar a composição totalmente pronta, mas você podia ter adaptado para talvez chegar num valor mais próximo do que você estaria fazendo, né? Porque vocês têm os dados de tamanho dos locais e tudo, né? Então, acho que isso podia ter um valor mais atualizado, tá? Do que você apresentou ali. Até para te dar mais segurança, né? Demonstrar isso, ou que eu imagino que tu poderia até sentar com a prefeitura e propor o teu trabalho, enfim, né? Mas talvez daria mais segurança, tá? Deixa eu ver aqui. Tá com apêndice. Depois você cita, lá no final tem os apêndices, né? Eu não vi eles, onde que você citou, você só coloca ele lá no final, até na apresentação, você apresentou depois da conclusão, então é importante dentro do teu cálculo ali, eles são como anexos e correto apêndice, mas isso não iria mudar nada, tá? Só citar eles dentro do teu texto, porque eu fui ver eles depois que eu li a conclusão, tá? Então, quanto o croquis, lá ele não tem o nome da cidade, não tem a população que você considerou. Então, geralmente, quando a gente entrega um projeto unifilar, né? Seria o que você está propondo ali, tá? O básico do teu projeto. É importante ter a população que você considerou, o volume que essa estação está proposta, os materiais básicos que você vai utilizar. Isso é normal. E quando a gente pega um projeto unifilar, porque é a base para alguém que vai dar um orçamento, vai dar uma estimativa, ou vai pensar de como fazer aquilo. Eles olham, eles pegam a planta e olham. E eu acho que isso faltou, inclusive, até o nome da cidade, não tem lá, tá? Então, acho que são dados. Ou então ter, no mínimo, feito um memorial básico com os teus critérios, que você tem dentro do teu cálculo ali, mas lembra que quem vai olhar a planta não olha o cálculo ali dentro. Eles olham um memorialzinho anexo ou dados que estão em planta, tá? Então, isso é uma questão que geralmente em projeto acontece, tá? E o outro, eu acho que para finalizar aqui, só um pouquinho que eu cliquei no lugar errado. Só um pouquinho. Não sei porque que não está aparecendo o meu ícone aqui.
Que deu, meu Deus? Só um pouquinho que o meu computador deu bloqueio aqui. Aí, como eu coloquei lá nos objetivos, né? Você tinha essa investigação, acho que faltou fechar ele, né? Ou então reescrever da forma que você fez. Você fez de uma outra maneira, mas acho que não caracterizou o que você colocou lá em cima, né? E aí você, tipo, por mais que vocês tenham adotado, então, no mínimo tivesse colocado uma vista superior, via Google, de onde que você está considerando esse teu projeto, talvez, tá? Isso ajudava, acho, caracterizar onde que é essa estação lá em Casca, que local. Isso ajudaria a tu vender o teu trabalho, tá, Túlio? Que você fez, o cálculo, enfim, acho que isso iria te ajudar, tá? A questão da ordenação da memória, acho que é isso. E como conclusões, você comenta ali do parecer do custo, que ele parece, no primeiro momento, ser um valor baixo, né? Mas que você não tinha certeza, então talvez ter buscado no mercado dados, porque isso mesmo que tinha pandemia com telefone, por mais que nem todo mundo estivesse trabalhando, alguma coisa poderia ser agregada. Mas, acho que era isso, minhas contribuições, assim, no geral, tá? São pontos não que ele atrapalhe o trabalho, mas eles podem te ajudar, porque por mais que tenha sido aprovado agora pelo Congresso, você pode trabalhar com a prefeitura, se envolver, ser uma empresa prestadora de serviços e você trabalhar com eles em paralelo para poder participar disso, né? Isso estaria vendendo mais o teu trabalho. É isso que eu acho que você ganharia com isso. Então, mas são contribuições, no mais, parabéns. Foi bem trabalhoso e está feito o trabalho. Obrigada. Obrigado. Obrigado, professora Marinês. Professora Jéssica, por favor. Então, boa tarde mais uma vez. Então, primeiro, parabéns, Túlio, tá? Uma boa apresentação, estava um pouquinho nervoso em algumas falas ali, mas é natural, tá? Gostei muito do teu vídeo. Acho que é algo bem diferente. Eu nunca vi ninguém fazer um vídeo e trazer para apresentação. Então, baita diferencial já nisso. Eu vou compartilhar, igual eu fiz no do Felipe, que eu tenho feito. Ficaram poucas observações para mim, tá? Tu vai ver depois no arquivo que muita coisa é semelhante ao que a Marinês falou. Isso só reforça o quanto a gente acredita que tu tem que ajustar isso. Que é, de fato, para o teu trabalho ficar redondinho e tu entregar ele da melhor forma possível, tá? Vou compartilhar aqui. No resumo, era a mesma coisa que a Marinês falou, vou avançar. Já te parabenizo também, Túlio, pela escrita, tá? Porque a gente tem visto, eu pelo menos, as bancas que eu tenho participado, tanto de TCC1 quanto de TCC2, e enquanto orientadora também, que 50% do nosso tempo de orientação é corrigindo escrita dos alunos. E o teu trabalho tinha pouquíssimas coisas para corrigir. A nossa função, acho que não é ficar corrigindo erros de português. E eu acho que tu escreveu muito bem, tu corrigiu tudo que tinha para ser corrigido, e isso requer tempo. Tu deve ter olhado o teu trabalho, largado ele num canto, voltado, pedido ajuda para alguém, para dar uma olhadinha, porque às vezes as coisas escapam. E isso é um processo natural da escrita, tá? Então, parabéns por ter entendido isso e, de fato, aplicado, tá? Tem pouquíssimas coisas, assim, de correções para serem feitas. Quanto à estruturação da introdução, aí são algumas coisas, assim, que eu acho que tem todas as informações, mas eu coloquei observações aqui que eu acho que para ficar uma escrita mais fluida, tu pode juntar alguns parágrafos, eu coloquei essas observações, porque tem parágrafos muito curtos e outros muito longos, tá? É só para ficar mais fluido para qualquer pessoa que for ler. Não quer dizer que esteja errado, tá? Eu coloquei sugestões aqui para ti. Vamos lá. O objetivo, tá? Aqui vai uma sugestão, porque a gente tem falado nas bancas de TCC1. Na semana passada eu participei de algumas com o Rodrigo e a gente comentou, a Michelle trouxe essa colocação até, que a gente tem que cuidar para os nossos trabalhos não serem algo tão específico. Bom, a gente parte da premissa, a gente quer solucionar algo para algum lugar, mas a gente está dando solução para um problema que pode ser aplicado em outros lugares. De repente, trazer isso como teu objetivo, ajustar já para abranger mais possibilidades. O teu projeto, ele é para Casca,
mas ele não poderia servir para outras cidades com porte semelhante. Então, acho que, de repente, no objetivo geral, já poderia propor isso, para tornar o teu trabalho atrativo. Para outras pessoas, quando estiverem pesquisando, daqui a pouco te colocar como fonte nisso também, tá? Ele é para um lugar, mas ele é valioso. Então, ele não é só... O estudo de caso não é só para aquele lugarzinho, ele pode ser replicado. E é aí que está a importância do teu trabalho, tá? Então, ajustar isso ali. Nos objetivos específicos, o mesmo ponto da Marinês, esse aqui do investigar, tá? Depois tu lê ali, então. Vamos seguindo, vamos avançando. Aqui tu coloca que diversos municípios, como o de Casca, que não possuem tratamento de esgoto. Tu tem alguma... Eu não percebi ao longo do trabalho, tá? Do porte de Casca, quantos % mais ou menos? Por que eu te digo isso? Porque isso aqui corrobora com isso que eu te falei do objetivo geral do teu trabalho. E daqui a pouco ele servir para ser replicado em outros lugares. Porque daqui a pouco tem 15% dos municípios do tamanho de Casca, ou 80% dos municípios do tamanho de Casca não possuem um sistema e esse sistema pode ser aplicado. Então, de repente, essa informação pode ser valiosa aqui dentro, tá? Não sei se tu já sabe esse valor e só faltou colocar aqui, tá? Ó, a ideia do percentual, isso justifica esse projeto piloto que eu quis te dizer lá em cima. Aqui tu menciona que a falta, né, do sistema tem causado prejuízos ao lençol freático. Que tipo de prejuízos? Eu senti um pouquinho de falta, talvez, de dizer quais são eles, que tipo de contaminação, alguma coisa nesse sentido, tá? Bem breve. Mas eu acho que como tu tá me dizendo que tu sabe que existem esses prejuízos, quais são? Tá? O que é aqui? Aqui é só pontuação, mas são poucos lugares que tem esse problema, assim, de pontuação, de escrita, tá? Aqui seria de formatação, que eu me recordo, tá? Pode ser que eu esteja enganada, mas eu marquei aqui para ti, que essas figuras têm que estar com letra maiúscula aqui dentro, mas depois vocês verificam, tá? Essa imagem aqui, eu fiquei um pouco intrigada com o seguinte, tá? Comparativo de habitantes em coleta de esgoto no Brasil entre os anos de 2010 e 2017. Perfeito, ok. Diminuiu muito pouco, tu me diz ali, que basicamente não diminui, mas eu acho que falta uma correlação disso com o crescimento da população. Uma frase tua me dizendo isso, tá? Por que eu te digo isso? Porque a gente tem visto, tu trouxe informações da mídia, inclusive agora, quando falou do Covid, porque a gente tem visto algumas comparações que para mim são meio esdrúxulas, do tipo, o Brasil ultrapassou os números da França. A população do Brasil é imensamente maior do que a França. Então, que a gente não compare maçãs com bananas, que a gente esteja tendo as mesmas métricas, tá? Então, a população cresceu muito pouco. Então, me traz essa informação de que a população não cresceu quase nada, ou que cresceu muito, e que se manteve aqui o valor. Porque senão o gráfico ele perde um pouco a validade dele, tá? Mas eu escrevi isso aqui também. Isso vale para os outros gráficos que tu trouxe também. Só comparando esse índice populacional. Acho que da imagem a Marinês trouxe também, de adaptar elas, porque senão fica difícil da gente enxergar, tá? Essa aqui é só uma observação que eu achei bem interessante tu trazer isso, porque deu mais relevância ao teu trabalho. Eu fiquei... a gente escuta bastante coisa, mas eu fiquei até mais chocada com esses números que tu trouxe. Então, mais uma vez, parabéns pela relevância do teu trabalho, não só no município de Casca, principalmente, mas de um modo geral, tá? E quando a gente xinga, entre aspas, a gente fala, né? Então, quando a coisa é boa, acho que a gente tem que falar também. Mesma coisa da tabela para as figuras, tá? Letra maiúscula ali. Não tem muito mais coisa. Essa imagem aqui, bastante ilegível, é complicado. Aqui no digital eu aumentava e lia ela. Mas se eu tô com papel, fica meio complicado, tá? Então, fazer um adaptado, alterar isso, trazer as tuas informações adaptadas dele.
Deixa eu minimizar que daí eu vou mais rápido aqui, né? Vamos ver o que mais tem de observações. Aqui é formatação, depois tu ajusta. Vamos ver o que é esse aqui, tem amarelinho. Isso aqui é uma informação super relevante, tá? O trabalhador que possui acesso à rede de esgoto é capaz de elevar a sua produtividade em 3,3%. Eu consigo entender o que tu tá querendo me dizer aqui, tá? Mas é bem o que a Marinês falou. Qualquer pessoa que leia o teu trabalho tem que entender o que tu tá querendo me dizer. E talvez a pessoa que vai ler o teu trabalho não esteja tão antenada, não tenha tanto conhecimento e não perceba o que tu tá querendo me dizer aqui. Como que essa pessoa, quais são os indicadores que levam a isso? Qual a relação disso? Uma frase que tu coloque a mais dizendo que é porque a pessoa naturalmente vai estar mais sadia, coisas nesse sentido. Eu sei o que tu tá querendo dizer, tá? Para mim tá claro. Eu não tô dizendo que tu não sabe o que tá ali. Mas deixa claro para todo mundo, aquelas coisas que o óbvio precisa ser dito, coloca essa frase ali também, tá? Eu botei uma observação que eu não encontrei no teu referencial exemplos de casos semelhantes a Amaral. Que isso culmina com aquele tópico lá que eu botei para ti, de quantos por cento, se tem algum exemplo de algum município que já aplicou um sistema, se funcionou, se não funcionou. Isso eu acho importante tu trazer. Se tem, trazer, se não tem, dizer quantos por cento que é aquilo, tá? Acho que isso vai ajudar, vai dar mais ênfase pro teu trabalho. Porque daqui a pouco vocês estão querendo implantar, eu sei do teu esforço, tu não tá fazendo esse trabalho por nada. Para alguém te dizer, parabéns, Túlio, teu trabalho é legal. Eu acho que o teu objetivo não é só esse, não é só ser aprovado. Eu acho que o teu objetivo é que isso seja, de fato, aplicado. Então, tu trazer um exemplo bem sucedido de um município semelhante, um case, eu acho que te ajuda nisso. Te ajuda a vender, bem como a Maria falou, te ajuda a vender o teu projeto. Tá? A metodologia, eu não entendi, honestamente, por que tu tem um tópico de metodologia e um de materiais e métodos, tá? Eu acho que tu pode unir essas coisas em um só. Depois tu verifica isso. Tem algumas partes, eu marquei todas elas, tá? Mas tem várias partes do teu materiais e métodos que para mim são referencial, tá? Ajusta daí essas coisas. Porque tu não tá me dizendo como tu vai fazer, tu tá me dizendo o que são aquelas coisas. Se eu tô dizendo o que é referencial. Daí são essas coisinhas que estão marcadinhas aqui. Essa aqui também. Daí aqui eu marquei, ó. Daqui, pra mim, aqui começa o referencial, porque tu tá me dizendo o que tu vai fazer e como tu vai fazer. Tá? Eu refiz alguns dos teus cálculos, mas eu acho que tem bastante coisa de arredondamento. Alguns davam uma diferençazinha, mas eu acho que é muita coisa de arredondamento. Então, ele tá. Porque a gente confere um ou outro, assim, só pra ver, né, se a gente pega alguma coisa. Mas ok. Vamos descendo. Aqui, que tu fala dos custos de implantação e operação. Eu achei bem interessante tu trazer a comparação. É sempre importante, quando vocês apresentam resultados, trazer o comparativo com algum lugar. Porque só o resultado solto, eu não sei se aquele resultado é bom ou ruim. E aí, me bateu uma coisinha que quando eu li o teu trabalho eu não fiquei curiosa, mas na apresentação eu fiquei custos de operação, tá? Talvez eu tenha perdido, mas eu perdi aqui e perdi na apresentação também. Custo de operação. Qual a periodicidade dessas operações? Porque eu até, quando tu estava apresentando, eu disse, tá, mas de quanto em quanto tempo a operação? Eu procurei no texto e não encontrei também. Tá? Essa operação seria de quanto em quanto tempo? Tá. Eu fui um questionamento, achei que era uma consideração. Tá. Não, seria de um ano, né? Porque a gente demanda a quantidade de habitantes a cada ano. Então colocar, porque foi o que eu imaginei, porque eu procurei anual e não achei isso escrito, tá? Colocar operação anual, tá? Faltou essa informação. Quando eu li o teu trabalho, eu passei batido, mas na apresentação acho que isso faltou. Colocar isso aqui. Acho que eu escrevi depois ou não? Coloquei. Se era operação mensal, se era operação anual, daí tu escreve aqui, tá? Só coloca isso. O que eu botei aqui?
Nas conclusões, tá? Eu acho que a conclusão tem que vir o que tu concluiu de fato. Não só dos resultados ali, mas se tu acha que vale a pena, se não vale a pena, com base em todo o referencial, todos os cases que tu já olhou, o teu senso crítico, tá? Colocar ali quase que o teu coração para falar, tá? E eu acho que vale a pena, então, falar, botar o teu senso crítico ali e dizer, tá? Para fechar. A conclusão a gente fecha assim, tá? Acho que já acabamos. Acho que era isso, Túlio. Mas parabéns, teu trabalho ficou bem bom, tá? Meus parabéns. Rudimar, parabéns também, que isso sempre tem uma conexão, né? A gente diz que o trabalho não é do orientador, a responsabilidade é dos alunos, mas o orientador é quem vai norteando quem tá ali para dar os auxílios e arredondar esses trabalhos, e esse a gente percebe que teve